Olá, a, a nossa percepção e a sensação que temos é de que bons construtores são aqueles que separam o material, são aqueles que escolhem bons terrenos, são aqueles que fazem boas escolhas. Então, o bom construtor não é só aquele que sabe fazer a construção, mas é aquele que pensa nos detalhes da construção. No caso, aí caberia ao engenheiro. Mas falando a respeito de construção, Jesus disse uma certa feita, lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 em diante, sobre dois construtores. Um que construiu uma casa sobre a areia e outra que construiu a casa sobre a rocha. Na verdade, os dois eram bons construtores. Na verdade, os dois tinham definição de construção. Todavia, eles precisavam de ter conhecimento de causa. E os dois eram construtores. Mas a diferença foi aparecer exatamente lá no final, quando vieram as provas, quando vieram as dificuldades, quando veio a chuva, quando veio a trovoada, quando veio o tempo diferente, o tempo de crise, o tempo de dificuldade. Falando em construção, dois irmãos muito companheiros haviam recebido a herança, estavam vivendo juntos, até um dia em que se desentenderam e resolveram por si só tomar uma decisão de ir para a separação. Então separaram, dividiram a propriedade que haviam recebido de herança dos pais, e cada um ficou no seu cantinho, dentro ali da fazenda, da área que eles tinham, cada um ficou no seu lugar. E um dado momento, um dos irmãos disse assim: eu vou arrumar um construtor, vou arrumar alguém que assuma aí esse compromisso com a gente, e eu quero que ele construa um muro aqui. Ele faça um muro, uma divisória entre o meu sítio e o sítio do meu irmão, para que ninguém venha mais interferir na vida do outro, não quer mais ter contato. Ele contratou um construtor e aquele construtor veio para fazer o serviço. Ele contratou de manhã, deixou ali o construtor e deu uma saída. Quando ele voltou à tarde, naquele lugar que ele havia pedido para ser construído um muro, tinha construído ali uma ponte. E aquele homem perguntou para o construtor: mas eu pedi para o senhor construir um muro. E ele disse: mas eu não construo muros, eu construo pontes, eu construo lugar para interligar pessoas. E muitas vezes a gente fica analisando essa situação e a gente encontra pessoas que constroem muros, pessoas que têm facilidade, que têm dificuldade de construir pontes. Como que é a facilidade para construir pontes? É estabelecer, a quebrar as diferenças, quebrar a separação entre as pessoas, estabelecer um diâmetro mínimo, uma distância mínima entre as pessoas. Então, aquele construtor que Jesus se referiu, ele pensou nos detalhes. E ser construtor de pontes e ser construtor de realidades, de condições e de situações é ser esse intermediador, aquele que tira as distâncias, que quebra as diferenças, que sabe ajuntar pessoas, que sabe unir pessoas. Tem pessoas que lutam, fazem de tudo, mas elas não conseguem fazer ponte entre os inimigos, entre as pessoas do bem. Quando alguém está falando de um outro, ele que também tem essa tendência, também vai falar e entra na mesma vibe, entra no mesmo costume, entra na mesma palavra do outro e pega um gancho ali e vai falando também do outro. Isso não é construção de pontes, isso é construção de muros. Quando a gente quer construir pontes, a gente vai minimizando as palavras, vai diminuindo as diferenças, quebrando as distâncias e fazendo com que seja válido a construção de pontes, a boa construção que Jesus falou em Mateus 7, do 24 até o 27.
Que o Senhor te abençoe. Se você der um like aí, você me ajuda. Se você se inscrever, me ajuda muito mais. Se você fizer qualquer uma dessas ações, vai me abençoar muito. Eu preciso da tua bênção, em nome de Jesus.